Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Matias Apóstolo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos lendo Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos na consideração 3.1. Estamos aqui nos afetos e súplicas. Meu Senhor e Deus de infinita majestade, envergonho-me de aparecer ante vossa presença. Quantas vezes injuriei vossa honra, preferindo à vossa graça um indigno prazer, um ímpeto de cólera, um pouco de barro, um capricho, um fumo leve. Adoro e beijo vossas santas chagas, que vos infligi com meus pecados. Pelas mesmas espero meu perdão e salvamento. Fazei-me conhecer, ó Jesus, a gravidade da ofensa que cometi, sendo como sois a fonte de todo o bem, e eu vos abandonei para saciar-me em águas corruptas e envenenadas. Que me resta de tantas ofensas, senão angústia, remorsos e méritos para o inferno? Meu Pai, não sou digno de chamar-me vosso filho. Lucas 15, 21. Não me abandoneis, Pai. Verdade é que não mereço a graça de chamar-me vosso filho, mas morrestes para salvar-me. Disseste, Senhor, convertei-vos a mim, e eu me voltarei para vós. Zacarias 1, versículo 3. Renuncio, pois, a todas as minhas satisfações. Deixo no mundo quantos prazeres se podem oferecer e me converto a vós. Perdoai-me pelo sangue que derramastes por mim. Senhor, arrependo-me e vos amarei sobre todas as coisas. Não sou digno de vos amar, mas vós, que mereceis tanto amor, não desprezareis o amor de um coração que em outro tempo vos desprezava. A fim de que vos amasse, não me deixastes morrer quando me achava em estado de pecado. Quero amar-vos na vida que me resta, e não amar a nada mais que a vós. Assiste-me, meu Deus, dai-me o dom da perseverança e o vosso santo amor. Maria, meu refúgio, recomendai-me a Jesus Cristo. Eis a belíssima oração que Santo Afonso coloca depois do ponto 1 da consideração 3, que discute a brevidade da vida, né? Agora, ponto 2 da consideração 3. Exclamava o rei Ezequias: minha vida foi cortada como por tecelão. Quando ainda estava rudindo, ele me cortou. Isaías 38, versículo 12. Quantas pessoas andam preocupadas a tecer
a teia de sua vida, ordenando e combinando com arte seus mundanos desígnios, quando surpreende a morte e rompe tudo. Ao pálido resplendor da última luz, todas as coisas deste mundo se obscurecem. Aplausos, prazeres, pompas e grandezas. Grande segredo da morte. Sabe mostrar-nos o que não veem os amantes do mundo. As mais cobiçadas fortunas, os postos mais elevados, os triunfos mais estupendos, perdem todo o seu esplendor, considerados à vista do leito mortuário. Convertem-se, então, em indignação contra a nossa própria loucura, as ideias que tínhamos formado de certa felicidade ilusória. A sombra negra da morte cobre e obscurece até as dignidades régias, os reis, né, e rainhas. Né? Durante a vida, nossas paixões nos apresentam os bens do mundo de modo muito diferente do que são. A morte, porém, lhes tira o véu e os mostra na sua realidade. Fumo, logo vaidade e miséria. Meu Deus, para que servem depois da morte riquezas, domínio e reinos, quando ao morrer temos apenas necessidade de um ataúde de madeira e de uma mortalha para cobrir o corpo? Para que servem as honras, se apenas nos darão um cortejo fúnebre ou pomposas exéquias, que de nada nos aproveitarão se a alma está perdida? Para que serve a formosura do corpo, se não restam mais que vermes, podridão espantosa e pouco depois pó infecto? Ele me reduziu a ser como a fábula do povo, e sou um ludíbrio diante deles. Jó 17, versículo 6. Morre um ricaço, um governador, um capitão, e por toda parte sua morte será apregoada. Mas se viveu mal, virá a ser censurado pelo povo, exemplo da vaidade do mundo e da justiça divina, e escarmento para muitos. Na cova será confundido com os cadáveres dos pobres. Abre aspas, grandes e pequenos ali estão, fecha aspas. Jó 3, versículo 19. De que lhe serviu a galhardia do seu corpo, se agora não passa de um montão de vermes? De que lhe valeu a autoridade que possuía, se agora seus restos mortais estão condenados a apodrecer numa vala e sua alma arrojada nas chamas do inferno? Oh, que desdita ser para os demais objeto de semelhantes reflexões, e não as haver feito em benefício próprio. Persuadamo-nos, portanto, que para remediar as desordens da consciência não é apropriado o tempo da morte, mas sim o da vida. Apressemo-nos a pôr mãos à obra naquilo que então não poderemos fazer. Tudo passa e fenece depressa. 1 Coríntios 7, versículo 29. Procuremos agir de modo que tudo nos sirva para conquistar a vida eterna. Então essa é a segunda consideração, né, que ele chama de ponto 2 da consideração 3, brevidade da vida. Né?
ele fala aqui das pompas do mundo, né? E ao ler a gente fica pensando no seguinte, né? O quanto é importante, né? E o quanto dificulta a nossa vida, né? Quando a gente não vive mais numa civilização cristã, né? Porque tudo na nossa civilização, para tudo que a gente olha, toda a cultura e o que gira em torno da cultura, né? Tudo que nos chega pelos olhos e pelos ouvidos hoje, como nós não mais vivemos, né? Numa cultura cristã, né? Nos afasta desse tipo de reflexão, né? Tudo nos leva ao mundanismo, né? Na verdade, o que Santo Afonso está descrevendo aqui é o mundanismo, né? A luz das coisas deste mundo, né? O brilho das coisas desse mundo, né? A sedução das coisas deste mundo, né? Nós vivemos numa civilização afastada de todo esse tipo de pensamento, né? E o quanto é difícil para nós, né, nos lembrarmos cotidianamente, né, das coisas mais importantes da nossa vida, né? Se a gente vivesse, né, numa civilização cristã, a própria civilização, a própria cultura nos lembraria dessas coisas, né? Mesmo que a gente tentasse se desviar, né? As coisas, a cultura nos corrigiria, né? Corrigiria o nosso caminho, né? Hoje é o contrário, né? Tudo nos leva, né, a essa sedução, né? A sedução das coisas que passam, né? A sedução das coisas que nós perderemos com a nossa morte, né? E veja que o Santo Afonso, ele já vivia numa época de decadência, né? Ele já vivia numa época pós-renascentista de uma decadência acelerada, né? Que vai dar na nossa civilização hoje, né? E veja o quanto é difícil, né, hoje, tanto o rico quanto o pobre se desvencilhar dessas coisas do mundo, né? O rico porque as tem, o pobre porque as deseja, né? Todos estamos envolvidos nessa vontade de ter as coisas desse mundo, né? Nessa valorização das coisas desse mundo, né? E nos afastamos, né? Quando eu digo nós, eu estou dizendo nós católicos, né? Porque quem não é católico, enfim, está fora da igreja, né? E se não se converter, não vai ter salvação para eles, né? Mas nós somos católicos, né? O quanto que é difícil para nós nos mantermos ao longo do nosso dia, né? Com esse hábito, com essa postura diante do mundo, né? A cada momento, avaliando, né, a situação e colocando as coisas que importam, né, na frente das que não importam, né?
em relação ao fim último, né? A causa final, né? Como diria Aristóteles, né? E Santo Afonso, aqui, para nos sacudir, né? Ele não se envergonha de sempre nos lembrar, né, dos vermes que nos comerão, né, da podridão que virá ao nosso corpo, né? E aqui o corpo, nessa reflexão sobre a morte, ele simboliza toda essa sedução do mundo, né? Porque é com o corpo que a gente faz isso, né? É com o nosso corpo que a gente se seduz pelo mundo, né? E é por ele que a gente procura os bens desse mundo, né? As comodidades, né? Os travesseiros de pena de ganso para nos proteger, né? Para nos envolver, né? Nesse mundo. Então, Santo Afonso, ele não vai nos deixar nunca de esquecer, né? De um lado, a pomposidade do mundo, né? Inclusive a pomposidade do próprio cortejo fúnebre, né? E também não nos deixará esquecer dos vermes, né? O que ele chama aqui podridão espantosa, né? E do pó infecto, que espera o nosso corpo, né? Depois de morto. Né? Então, e como que a morte iguala tudo, né? Grandes e pequenos ali estão, né? Então ele se serve de todas essas características corporais nossas, né? Para nos mover, né? O nosso entendimento e a nossa vontade, né? Para uma mudança de vida, né? Em relação às pompas do mundo, né? E aqui ele tem uma súplica, um afeto, uma parte afetos e súplicas, né? Bem pequenininha, que diz o seguinte: ó Deus de minha alma, ó bondade infinita, tende compaixão de mim, que tanto vos tenho ofendido. Sabia que pecando perdi a vossa graça e quis perdê-la. Dizei-me, Senhor, o que devo fazer para recuperá-la. Se quereis que me arrependa de meus pecados, deles me arrependo de todo o coração. E tanto que quisera morrer de dor por havê-los cometido. Se quereis que espere o vosso perdão, espero pelos merecimentos de vosso sangue. Se quereis que vos ame sobre todas as coisas, tudo deixo, renuncio a todos os prazeres que o mundo me pode oferecer, e vos amo mais que todos os bens, ó amabilíssimo Salvador meu. Se quereis, enfim, que vos peça alguma graça, ouso pedir-vos as seguintes: que não permitais que vos torne a ofender, e que me concedais vos ame verdadeiramente. Depois fazei de mim o que quiserdes. Maria, esperança minha, alcançai-me essas duas graças. É de vós que as espero.
não permitais que vos torne a ofender, e que me concedais vos ame verdadeiramente. Essas são as duas graças que Santo Afonso suplica aqui, não é? E que as duas graças que nos protegem das coisas desse mundo, né? Das coisas que ele narra nas considerações anteriores, né? O antídoto, né? Esse é o antídoto para o que ele narra no ponto, na reflexão anterior, no ponto 2, né? Que vos ame verdadeiramente e que não vos torne a ofender. E depois ele suplica a Virgem Santíssima, né? E aqui nós temos o ponto 3 da consideração 3. Que grande loucura expor-se ao perigo de uma morte infeliz e começar com ela uma eternidade desditosa por causa dos breves e miseráveis deleites desta vida tão curta. Oh, quanta importância tem esse último instante, esse último suspiro, esta última cena. Vale uma eternidade de gozos ou de tormentos. Vale uma vida sempre feliz ou sempre desgraçada. Consideremos que Jesus Cristo quis morrer vítima de tanta amargura e ignomínia para nos obter morte venturosa. Com este fito nos dirige tantas vezes seu convite. Dá-nos suas luzes, nos admoesta e ameaça, tudo para que procuremos concluir a hora derradeira na graça e na amizade de Deus. Até um pagão, Antístenes, a quem perguntaram qual era a maior dita deste mundo, respondeu que era uma boa morte. Que dirá, pois, um cristão a quem a luz da fé ensina que nesse momento começa a eternidade e se torna um dos dois caminhos, o do eterno sofrimento ou o da eterna alegria? Se numa bolsa metessem 2 bilhetes, um com a palavra inferno, outro com a palavra glória, e tivesses que tirar à sorte um deles para seguir imediatamente ao lugar indicado, que preocupação não tomarias para tirar o que desse entrada para o céu? Os desgraçados, condenados a julgar a vida, como tremem ao estender a mão para lançar os dados, dos quais depende sua vida ou morte. Com que espanto te verás próximo desse momento solene, em que poderás dizer a ti mesmo: deste momento depende minha vida ou minha morte eterna. Decide-se agora se hei de ser eternamente feliz ou desesperado para sempre. São Bernardino de Sena refere São Bernardino de Sena que certo príncipe, ao expirar, dizia atemorizado: eu, que tantas terras e palácios possuo neste mundo, não sei, se morrer esta noite, que mansão irei habitar. Isso é uma observação de São Bernardino de Sena, né? Que nós cuja biografia nós já lemos, né? Se crês, meu irmão, que hás de morrer,
que existe eternidade e se morre só uma vez, que dado esse passo em falso, o erro é irreparável para sempre e sem esperança de remédio? Por que não te decides, desde o momento em que isso lês, a praticar quanto puderes para te assegurar uma boa morte? Era a tremer que Santo André Avelino dizia: quem sabe a sorte que me estará reservada na outra vida? Salvar-me-ei? Tremia um São Luís Beltrão, de tal maneira que em muitas noites não lograva conciliar o sono, acabrunhado pelo pensamento que lhe dizia: quem sabe se te condenarás? E tu, meu irmão, que de tantos pecados és culpado, não tremes? Apressa-te em tomar o remédio oportuno. Decide entregar-te inteiramente a Deus e começa, desde já, uma vida que não te aflija, mas proporcione consolo na hora da morte. Dedica-te à oração, frequenta os sacramentos, evita as ocasiões perigosas e, se tanto for preciso, abandona o mundo para assegurar tua salvação, persuadido de que, quando esta se trata, não há confiança que baste. Então, no fim dessa reflexão, Santo Afonso nos dá um conselho, tanto para o leigo quanto para o monge ou o padre, né? Então, para o leigo ele fala assim: dedica-te à oração, frequenta os sacramentos, evita as ocasiões perigosas. E se tanto for preciso, aí ele vai dar a outra sugestão, né? Abandona o mundo para assegurar tua salvação, persuadido de que, quando esta se trata, não há confiança que baste. Então, aqui tem uma sugestão final, né, que Santo Afonso dá a nós todos, né, tanto aos religiosos que abandonam o mundo, né, quanto a nós que não abandonamos o mundo, né, e vivemos uma vida normal, né, no mundo, né? Então, aqui há um certo consolo, né, para nós. E aqui ao final tem os afetos e súplicas. Eu vou ler aqui para a gente terminar essa consideração 3. Quanta gratidão vos devo, meu amado Salvador. Como pudestes prodigalizar tantos benefícios a um traidor e ingrato para convosco? Criastes-me e, criando-me, já previeis quantas ofensas vos havia de fazer um dia. Remistes-me, morrendo por mim, e já então vieis toda a ingratidão com que havia de proceder. Apenas entrando no mundo, afastei-me de vós, entreguei-me à morte, à corrupção, mas vós, por vossa graça, me restituístes a vida. Estava cego e me abriste os olhos. Tinha-vos perdido e fizestes que vos tornasse a encontrar. Era vosso inimigo
e me oferecestes vossa amizade. Ó Deus de misericórdia, fazei-me conhecer o muito que vos devo e que chore as ofensas que vos fiz. Vingai-vos de mim, dando-me dor profunda de meus pecados, mas não me castigueis, privando-me de vossa graça e de vosso amor. Ó Pai eterno, abomino e detesto, acima de tudo, os ultrajes que fiz. Tende piedade de mim, por amor de Jesus Cristo. Olhai vosso Filho morto na cruz, e desça para mim o seu sangue divino, para lavar a minha alma. Ó Rei do meu coração, venha o vosso reino. Estou resolvido a repelir toda a afeição que não seja por vós. Amo-vos sobre todas as coisas. Vinde reinar em minha alma. Fazei com que vos ame como único objeto de meu amor. Desejo agradar-vos quanto me for possível no tempo da vida que me resta. Abençoai, meu Pai, este meu desejo e concedei-me a graça de permanecer sempre unido a vós. Consagro-vos todas as minhas afeições e doravante só quero ser vosso. Ó meu tesouro, minha paz, minha esperança, meu amor, meu tudo. Tudo espero de vós pelos merecimentos de vosso Filho. Ó Maria, minha rainha e minha mãe, ajudai-me pela vossa intercessão. Mãe de Deus, rogai por mim. Então, o tema, obviamente, de todas as súplicas, né? E afetos das considerações é um pedido incessante de Santo Afonso para que Deus nos faça amá-lo sobre todas as coisas. Amor é um ato de vontade, né? Então, essa oração, que vai se repetir ao longo do todo o livro, e é o fundamento desta oração, de toda essa obra dele, é pedir a Deus que Ele nos faça amá-lo sobre todas as coisas. E por que Santo Afonso faz isso? Porque ele sabe que o nosso coração é inconstante, que o nosso coração ele vagueia, né? Ele vai nos levar a todas as seduções que o mundo tem, né? Ele vai dirigir a nossa vontade para tudo que não é Deus. Então, a oração incessante de Santo Afonso, e com isso ele sugere que a nossa também seja, né? É pedir a Deus incessantemente para que Ele nos faça amá-lo sobre todas as coisas. Ele conhece o coração humano e sabe que ele é volúvel, né? Ele sabe que ele é inconstante, né? E isso nós temos provas e mais provas, né? Senão, se nós quisermos desconhecer a história sagrada, né? Porque a história sagrada nos dá exemplos do povo escolhido por Deus, sempre escolhendo outras coisas que não aquele Deus que o tinha escolhido para ser o povo dele, né? Então, esse tema permanente é o que Santo Afonso acha mais importante, e é o que é de fato mais importante, né? Pedir a Deus, porque nós não somos capazes disso, por isso que a gente tem que pedir a Deus, né? Pedir a Deus que Ele nos faça amar ao próprio Deus acima de todas as coisas, né? Tá certo? Essa oração ele dirige ao Deus Pai, né? Pelos méritos do Deus Filho, não é? E depois ele pede a intercessora de todas as graças, né? A Virgem Santíssima,
para interceder por ele, Santo Afonso, por ele quem faz a oração, né? Certo? E aqui a gente termina a consideração 3. E agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a leitura de hoje, se existir. Professor, Sim, primeiro que esse livro foi escrito ao modo de oração interior. Primeiro vem uma leitura, depois vem a reflexão, e baseado na reflexão ele faz uma oração. Então, na verdade, ele está nos ensinando aqui a fazer essa meditação, tá? sim. Que a gente fica aí pelejando. É, a oração mental, isso aqui é. Oração mental. Né? A gente lê um texto das Sagradas Escrituras, ou da Imitação de Cristo, ou da Filoteia, né? De um livro desse tipo. Depois reflete sobre algo que nos tocou, e depois a gente faz uma oração. Essa é a forma da oração mental do Santo Afonso, né? E de São Francisco de Sales, né? Exatamente, essa é a oração mental que tanto se fala por aí hoje. Tá fazendo sucesso, né, na bolha católica. Fazendo tanto sucesso assim não, viu, professor? Não, o sucesso de falar sobre ela, né? Só se fala, não se fala. Por isso. Porque se fizesse, não falava, né? Exatamente. O máximo as pessoas comentariam assim, as resoluções que eles tiveram, as misérias que elas viram, essas coisas. Isso mesmo. E o senhor falando, né, que o mundo de hoje, ele nos afasta, né, de qualquer tipo de reflexão, né? A gente, por isso mesmo, que não basta só a missa, né? Porque a missa, a gente, se for unicamente para cumprir o preceito, isso é a missa de domingo, o resto do tempo a gente vai se esquecer dele, de Deus. Né? A gente tem que buscar todos os dias momentos em que ele que a gente se lembre da presença de Deus para a gente corrigir a rota. Né? Não é só fazer uma oração vocal e partir para os afazeres, para a nossa agitação, sem o mínimo de reflexão. Pensa bem, na Idade Média, se você fosse uma missa dominical, toda a civilização, ao longo dos outros 7 dias, te indicava mais ou menos o que se devia fazer. Agora é o contrário. Você vai na missa de domingo, o resto, minha filha, até a outra missa, você está completamente desvirtuado. Desliga, né? Desliga completamente. A hora que sai da missa, né? Você desliga. Cumpre o preceito, então tem o preceito do Ângelus, né? As horas do Ângelus, vai lá e reza, mas a vida em si, as ações são totalmente descoladas do que Nosso Senhor ensinou. Exatamente. E será que você tem aqui só entre essas paredes, e quem reza o Ângelus ainda, né? Aí já tá sofisticando, né? Vai na missa dominical e reza o Ângelus. Aí já é outro nível, né? Aí você vai pegar, não, reza o Ângelus, mas também reza o terço diário. Já é outra coisa. Mas assim, assim, quem vai na missa e cumpre o preceito, né? Porque esse negócio de cumprir preceito é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas não é o máximo, não. Né? Então, assim, o mínimo se tornou o máximo hoje, né? Confessar e comungar uma vez por ano. Também é um preceito da igreja. Esse é o mínimo. Quem assiste a missa dominical, confessa e comunga uma vez por ano, neste mundo que nós estamos, eu vou te falar, só por graça especial que vai se salvar. Agora, por outro lado, o mundo também, do jeito que ele está hoje em dia, ele é feito para isso mesmo. Para nos afastar desses momentos de reflexão.
desses momentos de parada, né? Ele foi criado para isso, né? O mundo moderno ele foi criado a partir da Renascença, depois com a Revolução Francesa, para nos afastar de Deus. É isso mesmo. Você Para nos tem levar para o essa inferno. agitação que a gente vive, É, né? para nos levar para o inferno. Uhum. Hoje até as velhinhas vivem correndo, né? Porque elas ficam. Não, porque elas ficam lá elas correm de uma maneira diferente, né? Elas ficam lá na internet, nos Instagram da vida, elas ficam correndo de um lado para o outro, ali com o dedinho, né? Do mesmo jeito. E a Juliana estava me contando uma coisa outro dia que eu não sabia. Que o senhor falou em Instagram, mas ela diz que o algoritmo do Instagram, ele percebe quando você está para desistir e Percebe. fechar o aplicativo. E aí ele te manda, te sugere algo que vai despertar de novo o seu interesse. Então, você que se propôs a olhar 15 minutos, aquelas coisas ali, você fica 1h30. Ele usa algoritmo de inteligência artificial para perceber essas coisas. É verdade. Exatamente. Por isso que a gente é dominar. Olha, a gente só pode servir a dois senhores. Então, ou a gente serve a um senhor ou a outro. Então, não adianta querer evitar isso, né? Então, você tem que escolher o seu senhor. Porque você será servo de um senhor. Então, quem foge do verdadeiro senhor cai nesses outros senhores, né? Obrigatoriamente. Então, você vai ser servo do Instagram, ou servo do YouTube. No Instagram hoje é que está desenvolvendo essas coisas, porque é o mais popular, né? Antes era o Facebook, antes era o Orkut, agora é... Pessoal, as velhinhas se agitam não é só fora da igreja, não, dentro da igreja também. Ontem, estou lá sentado, velhinhas e outras pessoas que se fazem esse papel, né? Eu estava sentado lá e chegou um sujeito atrás de mim que ficou aqui, tá faltando água no banheiro. Vê se descobre o registro lá e abre. Meu Deus, eu falei com ele assim, só o cara tem que estar concentrado em Deus, mas ele está com a cabeça distante de Deus ali. Bom, eu levantei, deixa eu só terminar essa oração aqui, eu vou lá ver tudo. Fui lá, que o povo acha que eu sou... Sim, claro, claro. Ué, eu vou ter que virar um anãozinho, o pessoal esqueceu. Fui lá no banheiro, olha... Isso é fácil de ver, Basso. Isso é muito fácil de ver. Opa, que raiva. Aí eu fui lá rapidinho, não achei coisa de saber. O registro, quer saber? Eu falei com ele, não achei esse registro, ele deve estar em outro lugar. Também não vou mexer com isso agora, não. Aí, na hora que eu tô lá mexendo, ajudando a dona moça que anotar as versões do livro lá, porque fica muito alto para ela, né? Para mim ficar mais fácil. Chega uma senhorinha lá e... Ô, Marcos, aqui. Os coroinhas estão pegando o livro na hora certa, não estão pegando atrasado, vai... você pega e leva o livro lá, então, eu me sinto bem, dona fulana. Eu vou avisar os coroinhas porque isso é coisa deles, isso não me compete. Não compete a nós, né? Só faltou falar para ela assim. Não compete, inclusive, a senhora que está falando isso, não. Se eles não quiserem, eles vão tomar um torra do padre lá depois. Eu fui lá nos fundos. O pessoal, olha, só lembrando aqui, para não atrasarem aqui, que horas são? Eles nem realmente estavam olhando, né? Apesar de lá nos fundos. 7:55, daqui a pouco você não esqueça não que o padre vai achar com vocês e tal. E ainda não satisfeito com isso, né? Ainda ficou, mas tira esse mão daqui. Ai, meu Deus, onde é que eu ponho esse raio desse trem? Fui lá no fundo. É aqui, não, é lá. Eu voltei. Não tira a infame fama de serviço da gravação da catequese do padre, trançando nos fundos dele. Quer dizer, eu virei uma velhinha de pastoral, de delegação. Isso, então, isso. As velhinhas, ao invés de se preocuparem, sabe aquele tipo de gente? Tipo, se eu não fizer alguma coisa, o mundo para. Isso. Essas mulheres, essas velhinhas A missa não acontece, Não, aquela tal de, né, os fiéis celebram junto com... Não celebra porcaria nenhuma.
Esses velhinhos de pastoral, elas têm mania de achar que sem elas o mundo. Se elas não girem, se elas não agitarem, o negócio da voz Madalena, a música do Cid Magal, né? Quando ela chega, todo mundo se agita. Ela agita as pessoas. Mas isso é um aspecto, isso é um aspecto do modernismo que campeia por aí, né? E isso, falta de concentração, né? Isso tinha que ser uma orientação mais geral, né? Talvez haja mais no futuro, né? Dos padres, né? Porque essas senhorinhas, elas estão tomando conta mesmo, né? Devagarzinho. Porque elas vão tomando conta. Elas vão tomando conta. Você é o catequista e o sacristão, Márcio. Não, desse livro, professor. Você está nomeado agora, catequista e sacristão. Sacristão que antigamente fazia isso, ué. Organizava e tal. O problema todo não, chega uma época até por assim, a gente doido pra achar alguém melhor que eu, e tem gente melhor que eu, para esse catequese, pro nível do catequese melhor. Mas você tinha que diminuir de tamanho para ninguém mais te identificar assim, de longe. Acorda. Se você não tiver ajoelhado, olhinho aberto, assim, ficar mexendo, acabou que você não tá rezando, não. E o direitinho é o seguinte, faz. Ele tá lá rezando, ajoelhadinho, aí na hora que acaba a reza, ele senta. Bom, a gente fica vagando. Aí começa a ficar com essa bobajada do povo. Não fica em paz, não deixa os outros em paz. Outra coisa que você pode fazer é começar a participar do coral, porque você sobe lá pra... Eu fazia isso, professor. No tempo do Henrique, lá que não tinha, o povo não tinha ninguém lá, eu dava um jeito de aumentar um pouquinho o volume do coral lá, e eu sempre não desafinar feio, e o pessoal lá de baixo... E você fica um pouco afastado, porque se você ficar mais próximo ali, o pessoal te vê, porque você é muito alto ainda. Mas o pessoal me vê em qualquer lugar. Pois é. É a importância do cara, o sacristão oficial. Ué. Deus me livre, tem uns menininhos lá, os coroinhos, eu não. Os coroinhos brigando entre eles. Os coroinhos brigando, vai você. Hoje é dia dele, viu, Márcio? Então, fulano, vai lá então, para de frescura. Na frente dos outros, agora vai lá e faz uma coisa certa. Puxa vida, isso tudo acontecendo nas da missa e a gente perdendo. Fica lá rezando, perdendo tempo. Toda essa ação aí acontecendo. Nossa. Da minha oração. Graças a Deus, a missa foi cantada e eu tive que rezar. Pois é. Não deu para assistir ela. Eu fui ontem à tarde. Não cheguei a tempo na missa. Desculpa essa interrupção aqui, Paulo. Não, mas foi ótimo. Vou deixar a palavra para outras pessoas, depois eu retorno. Tá bom. Por favor, Cristina e etc, porque eu quero ouvir vocês também. Mas eu, desde o começo, quando o professor comentou, o que eu pensei assim, o tempo inteiro como o que o professor comentou, que assim, né, a gente já sai da igreja esquecendo que Deus está presente na nossa vida. E eu falo que hoje, se você falar isso com alguma pessoa, assim, você é xingado praticamente. Se a gente falar da morte, né, voltando a essa questão da morte, se a gente falar com as pessoas que é preciso de cuidar e de rezar e de temer a morte, elas nos agridem, assim, não, eu falo com amigos e tal. Nossa, mas você é muito pessimista, você... Então, assim, nós temos um ambiente de adversidade que não é só a luta conosco mesmo, não é só a luta com toda a tecnologia. Você tem uma aversão à concepção cristã. A verdade cristã, ela é rejeitada pelos próprios católicos, porque, assim, a maioria das pessoas que a gente convive são de católicos. Não os católicos que estão indo à missa, né? Mas aquela gente que foi batizada, que já foi para... Se diz católico, outros já tem até vergonha de dizer. Então, e quanto a essa questão da missa, eu falo que eu não sei se as mulheres da modernidade, se elas têm mais recuperação, porque não tem. Tem não.
essa questão da modernidade, quando você fala em travesseiros de plumas, professor, isso é a pluma é muito leve, mas a profundidade disso é muito grande. Não é só o conforto emocional que tem dentro da igreja, esse psicologismo, ele já entrou no sermão. E no sermão tradicional, É. não se concebe mais a ideia de dureza e sacrifício. Não por nada, as pessoas ficam pedindo indicação de psicólogos, de psiquiatra para criança. Uhum. Elas preferem levar uma criança num psicólogo, num psiquiatra, do que dizer não, educar, enfrentar uma birra, enfrentar uma contradição na criança, não é? Contrariar uma criança. As pessoas não conseguem mais fazer isso. Contrariar uma criança significa educá-la. E por que que os pais não fazem mais isso? Ontem, o professor fala, professor, que os negócios que eu fico reparando. Ontem eu estava num restaurante, Ah, mulher essas histórias são ótimas, Su. gritava o tempo inteiro, sem que o pai gritava e pulava. Criança pular e pisar em cadeira com sapato sujo, na que nós vamos assentar depois, isso é comum. Sem que o pai tivesse a capacidade de falar, fica quieta, assenta, calada. São coisas que você fala desde a mais tenra infância para uma criança. Então, assim, eu falo na criança, mas eu queria falar das mulheres, né? As mulheres de hoje, elas não sabem existir sem o protagonismo. Elas foram incitadas num nível, assim, supra-racional, de que elas precisam se realizar. Elas têm que se realizar e elas têm um papel. Mas o papel que o mundo moderno atribui à mulher, ele está numa concepção mais baixa de possibilidade de você ser notado. Começa com a vaidade física, depois passa pela vaidade intelectual, depois a vaidade de realizações. Mas se você se realiza, digamos, num trabalho mundano, aquele trabalho mundano, poucas têm noção de que quando o tempo chega e ele acaba, ele passa, né, pelo seu tempo de exercício, ele não é nada, ele desaparece, não há tijolo construído naquilo. Porque o trabalho, em geral, tirando as mestras, as professoras, que constroem, né? E aí eu falo assim, as costureiras, essa gente, para mim, ela tem um significado, as artesãs e as mestras. Mas a maioria que fica nesse trabalho aí burocrático e tudo mais, aquilo desvanece, sabe? Ele não tem o valor de uma família, de uma estabilidade construída em torno da gente, da gratificação que a gente tem com uma família santificada, uma família que reza, nada disso, não é? Então, assim, há um desvirtuamento enorme na mulher e na população, todo mundo. Agora, nem as pessoas que frequentam a missa tridentina e nem o próprio clero em geral se ocupa de levar isso. É porque, nesse caso, nós temos que ser radicais. É. Nós Mas temos os que homens ser estão feministas também. todos. Então, não E adianta. aí, professor, existe um batalhão de demônios que, se você for radical, sabe o que eles vão falar? Você é red thread. Ah, ué, claro. Demônios, demônios. É. Entendeu? Esses conservadores do inferno que povoam, a nova intelectualidade brasileira, povoam as redes, Hum. né? A maioria dos católicos, eles não admitem a radicalização na verdade da fé católica. É. Essa verdade que o senhor leu aí agora, isso é radical, não é? É. Isso é muito radical. Você amar a Deus acima de todas as coisas
é de uma radicalidade, porque aí sua vida vai ter que ser toda ordenada em função disso. O seu comportamento vai ter que ser cerceado, você não pode esparramar no mundo, sair com garrafinha d'água para... Esparramar no mundo é ótimo, hein? Não pode esparramar no mundo. É, isso é legal. Esse é um modo hippie de viver. Hoje nós vivemos como hippies. Nós somos hippies. Nós esparramamos, levamos nossos hábitos que deveriam ser privados para a vida pública. A gente come, bebe, assenta e deita em qualquer lugar. É. E daí eu entrei nisso porque isso não era nem para eu falar, porque isso aí eu chamo de a pequena ética, né? Na verdade, nós estamos falando de coisas superiores, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é nesse nível que tudo vai acontecendo. Das mínimas coisas que os católicos de antigamente viam, se comportavam, sabiam, as mínimas coisas. Um católico, ele amava radicalmente a Deus e ele morria e matava por isso. Pronto, acabou. Hoje a gente quer ficar confortável, a gente não quer ser incomodado, a gente não quer incomodar os nossos filhos. Isso, assim, são essas observações que a gente vai fazendo assim, quando nós refletimos, né, sobre o que dizem os santos. Eu acho que acho bom, por exemplo, quando o Márcio entra nesses detalhes, porque nós temos uma tendência de fazer uma reflexão muito superior das coisas, né? Às vezes o pensamento ele resvala. Quando a gente pensa e não tá, porque quando você está meditando, você medita, né? Como o santo, como, né, a gente está entrando nessa meditação sobre a morte e na relevância que a gente dá para as coisas que não têm importância diante da morte, elas se desvanecem. Mas, por outro lado, quando a gente ordena a nossa vida católica, esses detalhes que o Márcio entrou, eles não existiriam, né? Então, assim, parece que é uma contradição, eu não sei se eu estou me explicando, mas parece que, assim, quando você verdadeiramente aplica uma reflexão na sua vida e você se torna verdadeiramente um católico agindo nas coisas, esses detalhes de comportamento que se exacerbam no modernismo, eu imagino que eles deveriam ser recolhidos, acabar, sei lá. Automaticamente, né? Acho que eu estou divagando. Não, mas é isso eu mesmo. vejo uma relação dessas coisas, né, professor? Tenho, é porque nós não temos esse hábito tradicional de pensar dos santos, é que nós fazemos essas besteiras todas na missa, em todos os lugares. E o mundo desde a Revolução Francesa, aquele livro, O Libido Dominante, ele explica muito bem, e tudo que a gente lê sobre o Instituto Tavistock, a CIA, MK Ultra, eu falo, professor, que essas contradições, elas são impressionantes. Eu tenho uma certa crítica, eu já comentei com o senhor, mas eu não consigo elaborar ela de maneira a me fazer entender. Mas na minha adolescência, quando alguém queria criticar uma pessoa que se vestia bem e não deixava o cabelo crescer, ela e tinha uma vida, digamos, regrada e a missa, qualquer coisa assim, isso nos anos 60, 70. Essa pessoa falava que chamava esse comportamento de hipócrita. Uhum. E ele tirava essa figura, eu estou falando grosso modo, dando um exemplo assim, bem geralzão. Essa figura da hipocrisia, ela normalmente era tirada de algo como era escrito e dito pelo nosso teatrólogo, jornalista, o Nelson Rodrigues. Uhum. O Nelson Rodrigues, ao tentar expor
é, o lado da coisa, porque eles se auto-intitulavam reacionário. Uhum. E quando ele exacerbava a figura da degeneração, ele não denunciava, e eu não creio que isso tenha sido intenção dele, ele não denunciava o revolucionário. Na verdade, ele dava para o revolucionário as armas para lutar contra o católico, sendo ele um católico. É um tiro meio que às avessas pela apropriação que foi feita da literatura do Nelson Rodrigues, o católico reacionário, pela esquerda revolucionária. Uhum. Então, assim, o que nós tivemos nos anos 60 foi uma degeneração. É como se falasse assim, olha, você é um pecador mesmo, você faz coisa escondida, você trai a sua esposa, você fornica, pare de esconder isso, mostra isso, deixa de ser hipócrita. Comporte-se como uma pessoa clara, porque essa nova religião é isso que ela fala. Porque ela diz o seguinte: olha, Deus não existe. Ninguém está vendo o seu pecado. A gente peca mesmo e é bom pecar porque é uma delícia. Então, deixa de ser hipócrita, mostra isso tudo. E isso, professor, se estendeu ao longo da vida para todas as coisas, É. todos os detalhes, desde o nosso comportamento. O senhor repara, talvez o senhor não repare isso, porque assim, eu acredito que o senhor não é de ficar pegando receita de comidinhas na internet, né? Não, não sou. Então, quando a gente pega receitinhas na internet, em todos os tipos, né? Facebook, Reels, Instagram, que tem canais para isso, começa a aparecer para gente restaurantes e pessoas dando dicas de coisas gostosas e tudo mais. Professor, hoje é incrível a voracidade das pessoas. Os vídeos são de pessoas enfiando a comida na boca e lambuzando. E a pessoa vai dar uma dica. Tem aqui nesse. Sempre tem uma musiquinha muito bacana. Ou é Rio, São Paulo, Nova York, ou seja onde for, a pessoa descobriu um lugarzinho super interessante. E aqui você tem isso, isso e isso. Aí a pessoa senta à mesa e são feitos cortes no vídeo. Ela vai enfiando comida na boca. Ela pega um pedaço de, sei lá, pizza, ou são coisas sofisticadas e tal, e ela põe aquilo na boca. Assim, a coisa vai ficando nojenta de uma tal forma, porque é aquela glutonaria, assim, no Uhum. final É. das contas. É uma glutonaria. É. Bom, eu já estou me estendendo demais, professor, mas eu estou querendo fazer essa relação de uma escala, digamos, do superior para o inferior, do inferior para o superior, que essas coisas elas não podem estar dissociadas, Não pode. porque, se eu veja bem, no caso da comida aí já é um pecado capital, É. né? A falta de comedimento, a busca são todos os sentidos exacerbados, não é? E eu não estou dizendo assim, não, você não assista mais vídeo. Não, eu estou dizendo que quando você assistir, preste atenção nesses detalhes para que isso não tome conta da gente, Uhum. entendeu? É. Não estou dizendo que é pecado ver nada, nem sei lá, mas olha, nós sabemos aí que a gula é pecado capital, pronto. É, isso nós sabemos. Temos certeza. E leva a outros pecados, né? É, É. é isso, professor. Muito bom. Isso mesmo. Então, da sacristia para. Deixa eu ver o que o Vinícius está falando aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz tem um capítulo maravilhoso sobre o Beautiful People Gourmet. Esse é o nosso C.S. Lewis. A gula é um fator de pecado muito grande, né? Muito grande. Mas eu acho que a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Eu acrescentaria a isso que a Cristina falou sobre a gula, por exemplo,
hoje em dia é tudo muito, o Márcio chama atenção para isso, é tudo muito Masterchef, né? As comidas têm que ser pratos elaborados. Se você está comendo um abacate com açúcar, não, se eu tiver um abacate, eu vou querer um guacamole. Eu ouvi isso, por isso que eu estou falando. Aham. Então, assim, tudo muito cheio, como o senhor gosta de dizer, né? Sofisticado, né? Isso Sofisticado. também é uma forma de gula, querer É claro o que é. melhor e as pessoas não estão atentas. Então, É claro que é. então assim, quando a Cristina conta desses exemplos, é o que eu estava tentando dizer, desse descolamento, como se o que você ouve dentro da igreja, na epístola, na homilia, no evangelho, o que você vai fazer ali, né, que é prestar culto a Deus, reviver o sacrifício, aquilo não tivesse nada a ver com o modo como você dirige, se comporta em outros ambientes, conversa com os outros. Isso. Está descolado. Tá. Né? Então, ela fala das crianças pisando nas cadeiras, e eu diria sobre os adultos pisando no genuflexório, que é onde a gente vai ajoelhar para rezar, Uhum. né, na missa. Então, assim, era isso só que eu queria completar, porque a gente, eu acho que um dos maiores esforços que a gente precisa fazer é esse de, refletindo nessas coisas, trazer essas coisas para a nossa vida. Senão não adianta. É o conceito do hábito medieval. Se você desenvolve um hábito, ele vai refletir na sua vida toda, em todos os lugares que você está. É porque a gente não desenvolve. É por isso que a gente se comporta dessas formas mais malucas, né, em outros lugares, né? A gente sequer pensa nisso, né, professor? Não. Virou paisagem, né? Virou paisagem. Sequer pensa nisso. Porque não é algo só para entender, para ficar só na cabeça, só no nível do intelecto. E não fazer com vontade. A civilização hoje, ela se preocupa com o intelecto excessivamente e não se preocupa em nada com a vontade. Então, assim, é exatamente isso. Quer dizer, as duas faculdades superiores da alma que já estão, cuja conexão já está enfraquecida pelo pecado original, na civilização moderna, elas estão completamente desconectadas. Então, é assim. E isso transformou-se em hábito nosso, né? E como hábito, a gente demonstra isso na missa, na refeição, no comportamento da rua, quando a gente está dirigindo, em todos os lugares, Quando a gente está se divertindo, quando a gente está... nós somos uma civilização fragmentada, completamente fragmentada. Terrível. Professor, posso rapidinho dar tempo de falar rapidinho? Claro. Bom, eu fiz umas anotações aqui para andar mais rápido, né? Bom, no livro aí tem um pedaço que falou que é hora de pensar na morte durante a vida, nada mais cedo que isso. Morre, perto da morte já tá tarde demais, né? Eu achei esse livro interessante para ser relido, porque está sendo lido, conhecido, né? Mas é para ser relido pelo menos uma vez por semana, né? Não lembro assim, eu acho que todo santo dia, talvez ele pode perder um pouco o efeito e virar uma paisagem também, né? Mas o exemplo uma vez aqui, né, no oratório, teve a Confraria de São José da Boa Morte, a meditação sobre a morte ao menos um dia por mês. Um dia por semana seria interessante. A sexta, né? A sexta. Você pode ser na sexta-feira. Sexta. No sábado. Lá eles faziam até no domingo, né? E aí, assim, isso sempre volta, né, desse livro, né, sobre a mentalidade dos mundanos. E me fiz lembrar que eles sempre falam, né? O corpo vai ser parte verdes, então vamos ter prazeres. E eles não pensam na alma, né? Porque nós somos corpo e alma, né? Tá, pois é, exatamente. Os pagãos, eles raciocinam assim, né? Já que a gente vai virar comida para verme, vamos divertir agora.
Vamos curtir a vida, o carpe diem, né? Isso vai ser reiterado várias vezes durante esse livro, né? É. E outro ponto aí que me chamou a atenção foi essa condenação popular dos maus que morrem, né? E aí a gente começa a pensar, quando eu morrer, as pessoas sentirão alívio da justiça, né? Porque eu tenho que dizer, né? Uns, nesse escritório, todo mundo traz alegria. Uns quando chegam, outros quando se vão, né? E a gente, Deus nos livre de ser aqueles que se alegram quando a gente se vai, né? Deus nos livre disso, nossa E o senhora. tempo todo que ele me lembra que ele vai dar das vaidades, tudo é vaidade, né? Como tem também a imitação de Cristo, fazendo remissão lá ao livro do Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só esse serviço. Logo no capítulo 1, na imitação, tem o capítulo 3 de São Mateus, no Evangelho, tem as tentações de Cristo no deserto, da renúncia ao prazer, do poder e possuir, que ele faz como exemplo, né, de vida para nós. E quando a Paula falou, o Santo Afonso ele nos ensina a oração mental e tem sempre essa parte que ele coloca, né, os afetos, as súplicas e as resoluções que sairão daí, né? A forma é de uma oração mental. A forma é de uma oração mental. Exatamente. E o Santo Afonso, ele, nas instruções dele sobre oração, ele sempre insiste na primazia da parte afetiva e orante, não quer dizer que seja sentimentalismo, mas esses afetos e súplicas dele, né? Sobre a parte intelectual. E para tirar daí as resoluções. Não adianta achar tudo lindo, bonito, igual você ouve uma música assim, muito levada. Ai, que lindo, e vira as costas, vai pra rua e vamos lá. A realidade crua e nua da vida. Não. Você vai para a vida, né? E o senhor tocou no assunto ali do São Bernardino de Sena, né? Que eu acho que é o patrão das figueiras, das vaidades. Né? É o patrono. Isso, nós vamos ter a nossa, viu, professor? Vamos. Precisamos dosar, né, os cuidados com a vida material. Para não exagerar e condenar a alma pelo amor às riquezas, às honras, aos prazeres, que são poder trazer para o filho de abundar carne, né? E é preciso cuidar da alma, ainda que se perca o corpo e a matéria, né? Como os mártires, né? Que deixaram esse exemplo, né? Tem até um brocado romano que dizia fiat justitia periat mundus, ou mundo, eu não sei como é que seria a declinação correta, ou seja, perca-se o mundo, mas se faça justiça, ou seja, cumpra-se a vontade de Deus, ainda que tudo isso se perca, porque um dia vai se perder mesmo, né? E fiz outra lembrança aqui dos cravos da obediência pregando Cristo na cruz, né? Cristo se venceu na cruz pela nossa vontade, desobediente. Agora é nossa vez de nos entregar à crucifixão por Deus, pelas nossas resoluções que sejam cumpridas, né? E esse livro, né, como eu vi, só para fechar aqui, como eu havia dito, né, esse livro vai ser meditado diante do crucifixo, né, professor? O trono de amor de Deus, né, como dizem os santos. Ele todo revolve em torno do crucifixo, né? Exatamente. Ele o crucifixo, a morte e a vida, né? Está tudo ali. Os santos, eles tinham, né, esse livro escrito com tintas vermelhas, né, como eles dizem assim, o crucifixo, né? E o senhor falou uma coisa interessante, né, que os nossos corações vagueiam, né, e isso parece uma piriguete espiritual, né? Piriguete espiritual é ótimo. Piriguete espiritual é ótimo. É ótimo isso. Dá bola para tudo, dá flecha com tudo, com todos, mas menos com o amado e o amante que está lá no sacrário, está lá no crucifixo, né? Nos chamando toda hora para ser amado por ele, para que nós, né, o amemos. E a gente é chamado a ser esposa de Cristo, né? A imagem dos santos da Santa Igreja, não uma prostituta, né? O nosso coração, o povo escolhido estava no deserto sendo alimentado todo dia por Deus e adorava ídolos. Prostituição espiritual, né? Prostituição espiritual. Porque imagina caindo maná do céu todo dia para você comer, você sendo orientado no deserto, à noite tinha luzes para te iluminar, o seu sapato não gastava, tá certo? E você de vez em quando olhava para um ídolo e falava, nossa, vou prestar uma homenagem aqui ao ídolo. Pelo amor de Deus. Infidelidade, né? Conjugal. O coração do homem. Agora, afeto aqui para Santo Afonso não é sentimentalismo. Afeto é movimento da vontade. Movimento da vontade. Nada de sentimentalismo. O pessoal confunde as coisas, né? Jesus, afetuoso. Não. É movimento da vontade. Tá doido. É isso, professor. Obrigado. Desculpa. Obrigado a vocês, gente. Muito bom. Mais alguma comentário? Alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações.
Tenham todos um santo dia e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Matias, apóstolo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.